Olá, esse é o Odontocast, o podcast do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Vamos falar de temas relevantes da odontologia atual, não é isso, Penélope? Olá, eu sou a Penélope Gotardo, sou conselheira do CRO Pará e junto com o nosso presidente Marcelo Folha, estamos aqui para conversar sobre laminados cerâmicos e resinosos com o professor Fábio Alves, que é especialista no assunto. O professor Fábio Alves é cirurgião dentista formado pela UFPA, especialista em prótese pela UFPA, possui mestrado e é professor de pós-graduação da Uniesamais e pós-graduação na UFPA. Eu aproveito para agradecer o convite ao professor Fábio por ter se disponibilizado a fazer esse Odontocast. Em nome do Conselho Regional de Odontologia do Pará, agradecemos a você pela sua participação. E sendo assim, Fábio, vamos logo iniciar com as nossas perguntas que muita gente quer saber. Bora lá. O que é faceta, laminado ou lente de contato em porcelana ou em resina? Laminado, o pessoal tende a chamar muito esse nome, né? Virou um nome de venda do produto, na verdade, do que a gente faz. Mas, querendo ou não, não é lente de contato. A gente chama de laminados cerâmicos ou facetas em resina, que nada é uma faceta. Um preparo que se faz ao dente para poder receber uma capinha em cima dele, como se fosse uma capa de material que é cerâmico ou de material que é resinoso. E isso vai mascarar algumas coisas no sorriso da pessoa, né? Já entraste aí que eu já ia te fazer uma outra pergunta de quais as diferenças entre um laminado de cerâmica e um laminado de resina. Existem muitas diferenças, muita diferença. Se você trabalhar com um laminado cerâmico, você trabalha com material que ele tem que ir para um laboratório e esse material é muito diferente do material de resina. São materiais que têm qualidades estéticas grandes, que têm qualidades finais grandes, porém são materiais de produção diferente. Se eu for trabalhar com uma resina composta, você vai na boca do paciente, no mesmo tempo de hora clínico, você vai desenhando. Então, o dentista tem que ter essa habilidade clínica para poder desenhar um dente, esculpir um dente ali na boca do paciente e criar essa camada extra que a gente vai fazer ali no sorriso do paciente. Já na cerâmica, é um material que a gente manda para o laboratório e o laboratório confecciona essa cerâmica para a gente e envia só para a gente cimentar isso na boca, grudar isso no dente do paciente. Fábio, eu sou leiga no assunto, assim, leiga, minha especialização é outra, minha especialidade é outra. Então eu vou fazer o papel aqui de uma pessoa que menos entende dos dois colegas aqui. Acho válido. A questão do laminado, quando a gente fala em laminado cerâmico, a gente está falando em porcelana, qual tipo de material? O laminado cerâmico são porcelanas, existem vários tipos de porcelana, né? Feldspática, Emex, são nomes técnicos para os tipos da porcelana. Esses materiais, eles são confeccionados em laboratório a partir de um pó de cerâmica ou então a partir de um bloco de cerâmica que ele é esculpido. Uhum. E aí são cerâmicas que vão ser coladas ao dente do paciente. Não é feito no momento ali no paciente, né? É um trabalho que não é do dia para a noite, a gente tem que entender isso, que tem que ter um planejamento específico para a gente conseguir chegar onde a gente quer, chegar num resultado favorável para o paciente, satisfatório para o paciente. E ele precisa de um preparo, precisa de uma moldagem, de um escaneamento da boca para poder mandar isso para o laboratório confeccionar, devolver e você cimentar isso em boca, prender isso no dente. Como especialista também na tua área, na área de prótese, eu acompanhei durante esses anos a evolução tanto do preparo, que hoje é um preparo minimamente invasivo, quanto a evolução dos materiais. Isso é até interessante, Marcelo, porque a gente sempre fala em preparos minimamente invasivos. Só que o paciente tem que entender que existe preparo. Querendo ou não, ele vai desgastar alguma coisa ou outra do dente dele, ali da parte de esmalte dele. E esse desgaste é irreversível, ele não tem como voltar atrás. Né? Então, nós já sabemos que causamos um problema que você tem uma perda, nós vamos ter. Você tem uma perda de estrutura mineralizada do dente. Você tem uma perda de estrutura do dente. Você desgasta algumas partes do dente para poder colar aquela cerâmica ou então subir com resina composta. Né? Porque às vezes o paciente acha que é só um recobrimento, vai pegar lá e precisa...
sem nenhum tipo de O termo lente de contato, quando ele veio muito no pensamento de que não teria desgaste, que seria um material sem desgaste, que você só colaria por cima do dente do paciente. E hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, não é o ideal fazer assim. Por quê? Você cria um negócio que a gente chama de sobrecontorno, que são degraus, são estruturas a mais ali naquele dente que podem gerar um problema futuro para o paciente, principalmente no tecido periodontal, né, na gengiva do paciente ali. Antes de tocar nesse assunto do tecido periodontal, que é tão importante também, voltando à questão de evolução dos materiais e dos preparos. Sabidamente, quando eram os primórdios dessa cerâmica, que era com alumina ali, se desgastava até 2 milímetros em cada elemento, né? E hoje a gente sabe que esse desgaste foi para 0,3, 0,5, 0,3, até 0,3, até quando silicate de lítio, tudo. Então, toda essa questão de evolução dos materiais e das técnicas de procedimentos operatórios, elas devem ser consideradas até na indicação dessas cerâmicas, né? E, principalmente, como tu falaste agora, a respeito da saúde do tecido periodontal. Há pouco tempo, a grande mídia divulgou que uma paciente foi a óbito devido a facetas de porcelana. Fábio, nós sabemos que a faceta de porcelana não leva ninguém a óbito. Porém, a gente tem que ter cuidado com isso. A gente tem que ter cuidado com isso, porque isso é um problema que talvez a mídia leve a uma situação que não é a real. As lentes de contato, elas podem gerar problema, elas podem gerar algumas doenças periodontais, elas podem gerar até doenças pulpares, dependendo do preparo e dependendo de como foi feito esse preparo, como foi feito esse desgaste. Mas levar a óbito é um ponto que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque não é bem assim, né? Pode chegar ao óbito, depende de como o paciente chegou no seu consultório, qual era o problema que ele tinha, o que ele tinha antes de você fazer esse trabalho, se você cuidou dos problemas que ele tinha antes de fazer o trabalho. A gente não pode observar o paciente como estética só. A gente tem que ter cuidado com a saúde, a gente é dentista, nós somos dentistas, então a gente tem que ter cuidado mais com a saúde do paciente do que com a estética do paciente. Então, quando o paciente chega no seu consultório, o ideal é que você faça planejamento, você tire radiografias do paciente, veja se ele tem alguma doença periodontal, se ele não tem alguma doença periodontal, se ele é um paciente que já está com alguma lesão, com algum tipo de problema na boca, antes de você fazer esse procedimento, porque você está tocando na boca do paciente e não está olhando um outro problema que é pior, que pode gerar um problema pior para ele. E aí, a culpa de você ter mexido por último, né, que o protesista é sempre o que mexe por último na boca do paciente, é sempre que tem um probleminha na boca do paciente. Então, a culpa de você ter mexido por último, o óbito do paciente pode vir a ser gerado por você, porque você foi o último a mexer na boca do paciente. Perfeitamente. Que isso fique muito bem explicado ao nosso telespectador. Não é a faceta de laminado, ou melhor, não é a faceta de cerâmica ou laminado de cerâmica que leva o paciente a ter um problema, e sim outros problemas que foram gerados por essa faceta de porcelana. Né? Nem a de porcelana, nem de resina, né? Nem de porcelana, nem de resina. E, Fábio, aproveitando sobre essa questão que tu falas de planejamento, eu sempre prezei que o planejamento deve ser mais pensado do que a execução, porque costumeiramente nós costumamos fazer mais tempo na execução do que no planejamento. Uma pergunta: quais as principais indicações em relação aos laminados de cerâmica e às facetas de resina, na tua opinião, por favor? Existem várias, né? Isso daí é uma questão que é de paciente para paciente. Por exemplo, um paciente que tem muita movimentação dentária, os dentes não estão em arco, não estão na posição correta, vamos dizer assim, para a pessoa que não entende muito de odontologia, ele tem que primeiro passar por um tratamento ortodôntico para depois ir para um procedimento desse. A escolha entre resina e porcelana, para mim, depende mais da idade do paciente, né, da idade do paciente do que do material, porque em pacientes mais novos, o ideal é você ter o mínimo de desgaste possível. Então, tem paciente que procura a gente para fazer esses laminados, essas facetas em cerâmica ou em resina, e são muito jovens e não tem por que utilizar, não é um caso muito grave de falta de estética na boca, entendeu? Então, a gente tende a preencher aquilo ali
com resina em alguns pontos, claro, antes faz um clareamento, melhora ali a estética em relação à cor do dente do paciente, mas aí a gente só preenche com resina em alguns pontos para poder dar aquela estrutura melhor, dar aquele formato melhor para o dente do paciente e ele se sentir um pouco melhor. Isso faz com que a gente tenha um desgaste a menos no dente do paciente, ele tenha uma sobrevida desse paciente, porque todo qualquer material, todo qualquer dente que a gente desgasta vai ter sobrevidas, né? Todo qualquer trabalho que a gente cola. Não é só com a irreversibilidade do tecido dentário em si, mas também tu tens outros tecidos dentários que, com a polpa, num paciente jovem, ela é mais e outra coisa, pode gerar. Outra coisa que a gente tem que pensar é que esses trabalhos não são vitalícios, não vão durar a vida toda do paciente. A gente tem que entender que isso tem um tempo útil, né? Ele tem um tempo em boca, que hoje em dia é alto, relativamente alto, né? Tem artigos que mostram 12, tem artigos que mostram 18 anos disso em boca, mas mesmo assim o paciente vai trocar. Então, se eu pego, vamos botar 15 anos que isso dura em boca com um paciente, claro, existem várias coisas que vão definir esse tempo, não só na parte da cimentação, não só na parte da execução do trabalho, profissional, mas como paciente. Também o paciente tem que ter um cuidado específico com esse material em boca, ele tem que ter um cuidado ali no manusear disso daí, na mastigação disso daí. Então, eu propriamente tenho pacientes de 18 anos com laminados cerâmicos instalados e que eu recimentei umas 2 ou 3 vezes, mas pela indicação. Você deve indicar para um paciente com bruxismo, por exemplo, com apertamento, uma faceta de cerâmica ou várias facetas de cerâmica, Fábio? Não, um paciente com DTM, né, que a gente chama de DTM, com as disfunções temporomandibular também mais à frente. Esse paciente, outro dia vai ser com o professor Cid, né, que eu fiquei sabendo. Então, esse paciente com DTM, com bruxismo, a gente tem que ter um certo cuidado, porque ele tem que ser tratado de alguma forma, ele tem que ser estabilizado, né? Porque tratamento, o Sidney vai explicar muito bem, é meio dúbio isso na DTM, mas ele tem que ser estabilizado antes de partir para um procedimento. E pós-procedimento também tem que estabilizar ele de alguma forma, porque senão ele vai gerar um problema nesse tipo de trabalho. Eu costumo dizer que a fabricação do produto, que seria o laminado, até a instalação depende do profissional, mas a partir daí o uso depende do paciente também. São vários pontos. Se a gente for pontuar aqui, a gente tem que pensar que o paciente, quando chega no seu consultório com a queixa do problema estético, você tem que avaliar o que é que está gerando esse problema. Quais são os problemas que ele está reclamando ali? O que é coloração, posição de dente, formato de dente, e a partir daí tratar um planejamento para esse paciente, de fazer um DSD, fazer um planejamento estético desse paciente digital, um enceramento, uma aprovação do mockup, até porque a gente tem que tomar cuidado com o paciente na questão de que depois que você cimenta, para trocar isso é complicado, então o paciente tem que estar extremamente ciente que é aquilo que ele quer, Fábio, que é aquele negócio que ele quer na boca dele. Assim, hoje em dia, que eu atendo clínica no meu consultório também, e eu observo muitos pacientes me perguntam, doutora, a senhora acha que eu tenho indicação para colocar leite? Na verdade, não é nem indicação, eles não falam isso, eles dizem que tem muita vontade de colocar as lentes de contato, né? Então, a gente observa que isso é muita modinha também, né? Até a própria mídia, né? Então, como é que você lida com isso para poder... É muito importante essa orientação ao paciente. Isso tem um lado positivo e um lado negativo, né? O lado positivo é porque é um trabalho que foi muito divulgado, então a gente aparece esses trabalhos no nosso consultório e algumas pessoas realmente precisam desse tipo de trabalho, então essas pessoas a gente dá esse tipo de tratamento, mas também tem um lado negativo de como a maioria do pessoal da mídia utiliza desse tipo de trabalho. Então isso foi muito divulgado, todo mundo está querendo. E tem pessoas que não têm indicação, por exemplo, pessoas que têm os dentes bem posicionados, que é só uma questão de coloração por conta do tempo, por conta de algum pigmento que gerou ali, algum escurecimento que gerou no dente, mas que pode ser
facilmente clareado, com clareamento. Isso. O cara tem, às vezes, uma fraturazinha na borda de um dos dentes e aí ele quer botar lá laminado em tudo para sanar esse problema que ele tem. Isso dá para sanar com uma resina e a estética do sorriso dele já fica muito favorável. Com certeza. Então a gente tem que ter um cuidadozinho em relação a isso, porque nem todo mundo pode ou precisa disso daí, entendeu? Ainda mais quando a gente fala de pessoas muito novas, né, que vão pegar preparo, vão pegar desgaste na boca. Essas pessoas, a gente tem que ter um certo cuidado, porque como eu falei, são 15 anos, vamos botar 15 anos. Se eu pego um paciente de 20 anos, com 35 ele está trocando. Tudo bem que já existe formas de remoção menos invasivas desse material, mas mesmo assim ainda pega um desgaste a mais, porque você vai ter que repreparar. Essas formas que eu estou falando são os lasers, né? Remoção com laser. A gente tem alguns lasers no mercado que removem esse tipo de material da boca. Então, com 35 anos, ele vai ter que remover para fazer o novo. Mas mesmo assim, eu vou ter que repreparar para poder cimentar o próximo. Então, um pouquinho de desgaste a mais. Sim. E aí ele está com 35, então 40, 50 anos, ele troca de novo, vamos dizer assim. E aí é mais um desgaste. Então isso, quando ele tiver 60, 70 anos, ele já está partindo para um canal, ou para um implante, ou para algo muito pior. Então isso faz parte também de uma conscientização do paciente, do nosso paciente, e discernimento do profissional também, né? De repassar essas informações. E eu preciso entrar nessa seara com a Penélope, já te perguntando o seguinte: no capítulo 7 do nosso Código de Ética Odontológica, ele fala sobre justamente os documentos odontológicos. Isso. E aí é muito importante, Fábio, e que fique para esclarecer para o nosso público, que o nosso termo de consentimento livre e esclarecido, né, o nosso TCLE, tem que ser preenchido, tem que ser autorizado pelo paciente, isso, mostrando que ele foi orientado. Até por conta da irreversibilidade, né? Até por conta da irreversibilidade. Então é muito importante. Porque é um tratamento que, assim, não é só... Não, é um tratamento que, como é estético, quem procura estética geralmente tem um senso a mais de exigência. Sim. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, por conta que, como é estético, ele pode não gostar do formato, ele pode não gostar da cor que você colocou, e depois que cimentou, para remover, é mais desgaste, é mais problema na boca do paciente. Então o paciente tem que estar ciente de tudo isso, e qualquer consulta que você faça com ele, ele vai evoluindo também o preenchimento daquele papelzinho que a gente faz dele, né? A gente vai preenchendo, olha, hoje fez preparo e tá com mocap, tá com provisório. Todo prontuário, então, todo o nosso prontuário tem que ser preenchido, tem que ser evoluído de maneira correta e assinado pelo paciente, que ele tá se responsabilizando daquilo também. Porque tem paciente que chega pra gente e aponta para uma área branca e diz, eu quero o dente dessa cor. E aí você tem que saber instruir também, olha, isso você tá vendo em um local só. Quando coloca em todos os dentes, fica muito exagerado na boca. Fica parecendo prótese. E as pessoas vão ver que é prótese. Então a gente tem que ter um certo cuidado com isso, porque tem gente que não tem essa noção de como isso vai ficar em boca. Graças a Deus, hoje em dia a gente tem os mocaps, que com ele, mocap, para quem não sabe, gente, é um provisório que a gente faz em boca, é um teste que a gente faz em boca do paciente, para que ele veja o resultado como se fosse o final. Mas não é exatamente, desculpa, mas não é exatamente final, porque existe algumas, o mocap é todo unido, ele não é separado, mas ele já dá uma previsibilidade para o paciente, o paciente já vê formato, tamanho, a cor dá para colocar também no mocap, então tudo isso ele já enxerga em boca e já tem uma noção de como vai ficar. E a partir daí a gente tem como dizer para ele, olha, é assim, você quer assim mesmo? Ele falando quer, você cimenta em boca. Até o teste das cerâmicas, por exemplo, quando vem as cerâmicas do consultório, a gente faz um teste que a gente chama de prova seca, né? Que a gente coloca na boca do paciente sem cimentar. Porque o que a gente observa muito é esse exagero, às vezes, né, na coloração, e Mas isso parte muito do paciente, a gente tem que ter pouco de cuidado. Mas isso tem uma questão também que eu gostaria de observar, eu quero observar, que o paciente ele aprova dentro do consultório, verbalmente,
Quando é instalado que ele vai para a casa dele, aí a esposa ou o marido vão questionar, a família questiona, ele volta com o profissional. Ou ficam tirando graça, né? Volta com o profissional, querendo que o profissional resolva. Não. E se não tiver isso todo documentado, justamente, aí é que é um problema, porque hoje nós temos, e isso é importante falar, Fábio, nas questões éticas, o direito odontológico já está muito evidente no Brasil, como já é lá fora. Isso é um ponto que a gente até conversa lá no consultório, lá quando a gente faz isso lá no consultório, ou nos nossos cursos, a gente até conversa com o paciente que no momento da prova seca ou no momento do mockup, que a família esteja junto. Que ele leve um parente, que ele leve alguém. Ótimo. Porque quem vai mais estranhar é quem convive com você, quem está mais próximo de você. Então, o parente indo, ele dá uma aprovação aqui ou ali e o paciente assina. Tudo que ele faz, ele assina, ele autoriza que você faça. Ali para a gente poder justamente, evoluir. Porque depois que você cimenta em boca, realmente a complicação de remoção disso existe. Legal, Fábio. Eu também queria te perguntar, e acho que isso é importantíssimo, porque é uma dúvida que gera na cabeça de todo mundo, em relação aos honorários odontológicos, lá do capítulo 8 do nosso Código de Ética Odontológica. Né? Em relação aos honorários profissionais, nós temos que pensar sempre, não é na precificação e no valor do nosso trabalho, porque nós recebemos honorários por serviços prestados. Uhum. E sabemos que a complexidade do caso, que o tipo de trabalho que vai ser feito, dentre outras questões, é quem realmente faz valer a cobrança dos honorários profissionais. Como tu atuas em relação a isso? Isso daí é uma coisa que a gente tem que pensar, são vários fatores, né, que geram honorário. A gente tem que pensar na hora clínica do nosso consultório, a gente tem que pensar no nosso tempo de serviço, no nosso tempo de conhecimento que a gente gastou, na quantidade de valor que a gente vai gastar com os materiais específicos a serem usados ali na boca do paciente. Então, isso depende de vários fatores para a gente precificar, entendeu? Por exemplo... Precificar não. Valorizar. Valorizar o nosso trabalho. Então, para a gente dar esse valor, para a gente botar esse valor, a gente depende de muitos fatores. Se eu trabalho num prédio comercial, onde eu pago um aluguel, pago um condomínio, eu tenho um custo de material, o material que eu utilizo, não que seja melhor ou pior, mas ele é mais caro que os outros, isso tudo entra no meu valor. No laboratório onde faz o trabalho, existem laboratórios que vão te cobrar 350 num laminado desse, existem laboratórios que vão te cobrar 1.000 num laminado desse, ou até mais, isso depende muito do laboratório. Então, tudo isso entra na nossa precificação, o tempo de trabalho, né? Tem a complexidade do caso, a qualificação profissional, isso tudo, o quanto você gastou do seu tempo para estudar e aprender aquilo, o quanto você gastou para aprender aquilo, isso tudo entra na sua precificação, porque a gente precisa dar um valor para o paciente, mas um valor fechado, dizer é tanto para todo mundo, é complicado, não é bem assim, porque cada caso é um caso, cada paciente é um procedimento, cada paciente é uma solução, né? Em relação à questão de evolução também da imaginologia, que é uma das 23 especialidades hoje que nós temos na odontologia, normalmente, via de regra, tu tens utilizado a odontologia digital ou tu ainda estás com uma questão... Nas duas. Nas duas, né? Porque hoje a gente sabe lá em um pé cá. Exatamente. Eu também ainda não tô só numa. Não parti total para digital. Porque também a gente tem limites, né? Na odontologia digital, a gente tem que entender que existem limites. Hoje em dia, a odontologia digital não serve para tudo. E agora eu tô falando especificamente de, por exemplo, scanner. Não tenho como escanear algumas pessoas, não existe como. Até um colega nosso me perguntou um dia desse pelo Instagram, o porquê que eu não faço tudo escaneado. E aí eu tive que responder para ele que depende do limite do paciente. O paciente que tem maculoglossia, que tem aquelas bochechas grandes que ocupam o espaço do dente, paciente que saliva muito, isso vai gerar uma complicação maior para mim escanear do que moldar. É muito mais fácil entrar com material de moldagem no paciente e obter um modelo para ele com uma qualidade boa, né?
Uma outra pergunta. Que também não quer dizer que eu estou moldando que eu não estou usando um fluxo digital, que a gente Lógico. chama de fluxo digital, que Na é aquele fluxo. verdade, né, A odontologia... moldagem ela é analógica, mas essa moldagem pode ir para um scanner de bancada e isso virar um fluxo digital sem problema nenhum. Então a gente tem que ter cuidado com esses termos que o pessoal fala, só está em fluxo digital quem escaneia. Não, não é bem assim. Quem também A molda gente pode estar em fluxo tem que digital. encarar como mais uma ferramenta, né, que veio, né, com a evolução, que para nos trazer benefícios, né? Então, associar aquilo que a gente já tem, né, que a gente já está acostumado também, e evoluir. E como toda ferramenta tem sua linha de conhecimento, né? Você vai perder um tempo ali para aprender a utilizar aquele material, aquele software, aquele hardware específico e conseguir fazer da melhor forma possível. Porque se adaptar, né? Tudo porque isso. O preparo para escaneamento é um pouco diferente do preparo para moldagem. Os dois não são exatamente iguais. Sim. Uma pergunta também bastante interessante. Tem uma pergunta que fazem pra gente demais, que eu vou falar antes de me colocar aqui, que eu acho que é essa que tu vais fazer. Se tem que preparar ou não. Ver. Não, essa daí a gente vai entrar daqui a pouco nela. Tá? A pergunta que eu quero fazer para ti é a seguinte: em relação ao enfoque multidisciplinar para as facetas de resina e os laminados cerâmicos, eu acho, na minha opinião, e eu conduzo dessa forma, é indispensável, né? Quando você se depara com um caso, e aquele caso ali, ele vai te dizer para onde tu deves caminhar. Qual o primeiro caminho, né? Que você então, vai ter se que tu vais seguir. sozinho ou se tu vais fazer esse enfoque multidisciplinar. O que tu achas a respeito de trabalhar com outros profissionais? A tua relação com a equipe de saúde de uma forma geral? Graças a Deus, hoje a gente tem, não só no consultório, como amigos que trabalham com parceria com a gente, que ajudam muito a gente nisso. Existem vários e vários casos, né? Cada paciente é um paciente. A gente tem que sempre saber isso, que cada tratamento é específico para aquele paciente, isso a gente tem que ter um cuidado. Então, o planejamento inicial é muito importante. Então, a partir do paciente chegou no seu consultório, você tem que entender se esse paciente tem que passar por uma ortodontia antes, se ele precisa fazer um tratamento periodontal antes, ou fazer até uma gengivoplastia ali, gengivoplastia é desenhar a gengiva do paciente. Por quê? Quando a gente fala em estética, quando a gente fala em estética do sorriso, a gente tem que ter cuidado que a gente tem estética branca e estética vermelha. A estética branca são nossos dentes, a estética vermelha é a nossa gengiva. Nem sempre, quando a gente dá estética branca, resolve o sorriso do paciente, o paciente fica satisfeito. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente tende a ir logo para o tratamento, ir logo para o laminado, ir logo para a resina, e aí ao final do tratamento você não obtém aquele trabalho satisfatório para o paciente, porque a gengiva não estava preparada ou não estava em posição adequada para receber aquele... Não estava numa posição estética adequada para receber aquele podendo gerar uma perda do trabalho, né, futuramente. Ou uma troca, médio né? Prazo. Gerar uma troca do trabalho, porque o paciente insatisfeito ele vai te exigir que você faça o melhor. Você prometeu o melhor para ele, ele vai te exigir o melhor, né? Sim. Legal, Fábio. E dentro desta mesma seara que nós estamos conversando, esse relacionamento multidisciplinar, ele não pode ser só com a equipe profissional. Tem também os técnicos, tem os auxiliares que... A conversação direta com o técnico é muito importante. Os laboratórios hoje em dia que eu trabalho, graças a Deus, eu tenho um contato muito grande com todos os donos do laboratório. Por quê? Se eu estou querendo dar uma estética específica para aquele paciente, eu tenho que lembrar que essa conversação direta com o laboratório é muito importante. Não só de estar ligando e conversando e exigindo ou pedindo alguma coisa que o técnico faça, mas como também você mandar fotos para o paciente, mandar especificações adequadas para o paciente, saber relatar isso no seu pedido, o que você está fazendo para o laboratório ou para o técnico, porque é isso que vai gerar a qualidade do serviço final. Tá? E aí, quando a gente fala de foto, a gente tem que ter um cuidado também, porque foto é um outro documento do paciente que a gente tem que ter bastante cuidado. E é um documento que a gente precisa muito nesse tipo de tratamento, né? Desde o início, quando a gente está fazendo o planejamento, a fotografia odontológica é muito importante, porque o planejamento é feito em cima de fotografias.
Ela acaba sendo um documento para É um tanto documento a te mais. proteger quanto proteger o paciente. É um documento a Agora, mais. dentro disso, eu posso te dizer que eu venho de uma odontologia mais rudimentar, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, né? Até uma odontologia digital. E hoje, o diálogo, principalmente com os laboratórios de prótese que nós atuamos, ele é muito mais direto e muito mais rápido, até porque nós temos o WhatsApp, nós temos a Facilita possibilidade, muito. né? Facilita muito o uso do mobile. Então, quer dizer, o nosso celular está aqui com a gente a tempo e a hora Graças para a Deus, a que. tecnologia veio para Né? ajudar Então, a isso gente foi para nisso. bem, né? Não é só Com para ficar certeza. vendo WhatsApp de política, né? É. Então, gente, pode falar. Em relação à imaginologia que tu falaste antes, e isso é muito importante a gente colocar também, porque alguns cuidados a gente deve ter em relação ao tratamento inicial e final do paciente, né? A gente tem que ter documentação não só fotográfica como radiográfica do paciente inicial e final, porque aquele seu tratamento depois de cimentado, ele tem que ser avaliado radiograficamente ou tomograficamente. Pois é, Muitas esse vezes acompanhamento depois, né? Como é que ficaria? existe a entrega. Só um segundo, por favor. Essa é a última pergunta do Ah. acompanhamento, né? Para a gente vai fazer de novo. Mas tem uma pergunta que nós abrimos a nossa caixinha de perguntas lá no Insta. Mandaram também um monte de perguntas. Então, vamos E lá. essa pergunta eu Algumas acho já que é respondeu. muito pertinente, né? Devo recobrir a recessão gengival antes de fazer os laminados? Essa pergunta vai ficar aí. Essa pergunta ela depende muito do paciente, né? Depende muito de como está isso em boca do paciente. Tem algumas recessões ou algumas lesões não cariosas, né? Que dá para ser recobertas, outras não dá. E aí a gente tem que trabalhar com os laminados em cima delas em vez de trabalhar com a gengiva. Isso é um contato que você tem que ter direto com o seu periodontista também, para junto com ele decidir se o recobrimento é válido ou não. Alguns casos o recobrimento não é válido. E aí a gente parte para recobrir essas porções com o laminado e não com gengiva. Então, isso tem que ser muito bem avaliado pelo periodontista, não pelo protesista. O protesista, junto com o periodontista, tem que tomar essa decisão. Para vocês verem como é muito importante a multidisciplinariedade no tratamento, né? No planejamento, para que o protesista possa fazer a execução desse trabalho. O protesista é o último que mexe, mas não é só ele que mexe, a gente tem que entender isso. É verdade. Toda uma equipe a estética envolvida, né? da obra, né? Com certeza. Fábio, e a outra que eu achei também bastante A gente está falando muito de protesista, mas a gente tem que entender que o pessoal da dentística também faz muito dentística isso. Então, e o prótese. protesista, o pessoal da dentística é o pessoal por um acaso é a nossa especialidade, são as nossas especialidades. Fábio, uma outra pergunta também. Verdade que pode fazer lente sem desgaste? Não, eu não concordo muito com isso, porque quando você não dá desgaste ali no dente do paciente, não trabalha para que esse laminado cerâmico ou essa resina tenha uma adaptação perfeita de término, você forma um negócio que a gente chama de sobrecontorno, um degrauzinho ali próximo da gengiva. Então, esse degrau pode gerar problema. Até quando você dá desgaste, você tem que ter o que eu estava falando da imaginologia, né, da radiografia, tomografia, você tem que ter um cuidado e acompanhar esse paciente, porque quando você acompanha o paciente, você vê se aquilo está gerando alguma inflamação gengival, algum problema gengival para o paciente, e aí tem que ver o porquê que está gerando. Por quê? Muitas vezes a gente cimenta esses laminados com resina termoativada, né? A gente aquece resina e vai cimentar isso com resina. Alguns profissionais trabalham com esse tipo de cimentação. Pega a resina que é composta mesmo, aquece ela vai se transformar em fluida, mas o pessoal que é leigo, que não é da área, entender. Essa resina fica meio fluida e você injeta essa resina fluida para poder colar essa cerâmica ali no dente do paciente. E muitas vezes, nesse tipo de técnica, ou até mesmo no tipo de técnica de cimentação com resina foto convencional, eles podem ficar um degrau porque você não encaixa perfeitamente aquela cerâmica. Então, o cuidado, a atenção no tratamento do paciente é muito importante, porque o encaixe perfeito da cerâmica tem que acontecer para que naquele término, naquele preparo, naquele desenho que a gente fez próximo da gengiva lá, a cerâmica se encaixa e aquilo termina em zero, não tem um volume a mais. Porque esse volume a mais pode gerar inflamações, infecções, até mesmo pigmentação nessa região que o paciente vai se sentir insatisfeito.
futuramente. Então, é Muito muito bom. importante que o paciente tenha essa noção, essa consciência, que foi realizado um preparo, um desgaste que é irreversível, né? E que isso também futuramente vai gerar alguma troca desse material, né? Então, é muito importante dele saber ter essa Uma noção. coisa que o paciente tem que ter noção, eu não lembro quem foi o professor agora, não vou citar nomes para não errar o nome do professor, mas teve um professor que falou um negócio que é muito importante, se eu não me engano, não vou citar nomes. Ele falou um negócio que qualquer trabalho que a gente faça, protético ou de resina na boca do paciente, pode ficar melhor ou pior que o dente dele, mas igual nunca mais. Então o paciente Isso. tem que entender muito bem isso, que ele vai ter que voltar para manutenções, ele vai ter que voltar para... Isso é muito importante, pra- porque o apelo hoje em dia estético tá muito forte. e a gente tem muitos profissionais que terminam o trabalho e tchau paciente E a a gente gente nunca sabe mais se vê e que o não é a protesista, realidade. ele casa com o paciente, né? Então tem que ter essa Isso é consciência, importante, porque né? eu sempre costumo dizer também, um cardiopata, um diabético é igual a um paciente protético, né? O paciente Exatamente. protético, ele nunca mais vai ficar bom, ele vai ficar controlado. Independente do tipo de prótese que a gente né? esteja falando. Exatamente. E como esse controle, aí eu vou passar para a Penélope, até porque a gente está afindando o nosso tempo nessa conversa deliciosa, né? E aí a Penélope vai te provocar um pouquinho mais sobre esse acompanhamento de uma forma mais protocolar, mais o passo a passo, como é tu chamas o paciente. Como é o seu protocolo, né? O paciente finalizou o tratamento, entregaste o trabalho. O protocolo ele depende um pouco do trabalho, do tipo de trabalho que a gente vai entregar, se é de cerâmica ou se é de resina. Eles se diferem um pouco. Como é o de cerâmica e como é o de resina. O de cerâmica, após a cimentação, o paciente volta com uma semana, ou com menos dias até, para a gente dar ajustes finais, porque no dia da cimentação é um dia muito importante, um dia muito que deixa o paciente Tenso. muito tenso para o dentista. Então a gente está lá tendo que cimentar 10, 12, às vezes até 20, 24 Dá para fazer laminados. em 1 hora isso, né? Mais ou menos. Uma hora de relógio parado. E isso é muito tenso para o dentista. Então, o paciente sempre tem que voltar logo em seguida, com 2 dias, 1 dia ou uma semana, para que tenha ajuste final, né? Você, no dia da cimentação, acaba uma coisa ou outra ficando ali a desejar e você tem que ajustar. Por exemplo, um excesso de resina da cimentação que ficou ali, um ajuste de término que você tenha que fazer, Eu vou te do fazer material. Então, isso é um dos passos da cerâmica. O paciente volta comigo com 1 mês para eu Sim. avaliar o caso, para ver se tem alguma inflamação ou não, porque com 1 mês já pode estar gerando alguma inflamação, e aí que entra a imaginologia. Se estiver gerando uma inflamação num dente específico, a gente faz radiografias ou tomografias, que a gente vai ver se esse término existiu, está em 0 ou não, e aí a partir daí a gente tem como ajustar isso, dar um ajuste nisso. E aí o paciente volta com 3 meses, 6 meses, e aí de 6 em 6 meses, como o paciente tem que voltar sempre para o nosso consultório, né? Se a gente for tratar só de um paciente que não tem nada na boca, ele só volta para profilaxias, limpeza, né, do dente, ele tem que voltar para o nosso Eu consultório. costumo dizer até que a alta Isso é o comum de qualquer paciente. A alta do paciente da cerâmica é após 2 anos. Né? Até 2 anos a gente tem que estar muito em cima. Porque depois de 2 anos. O que ocorre às vezes. Mas o ideal é que o paciente, mesmo depois de 2 anos, volte. Não, mas eu estou dizendo, ele não pode relaxar até 2 anos. Depois de 2 anos, se dá uma relaxadinha até. Dá para encarar de ano em ano, mas. O cuidado com esse relaxamento ideal. que a gente tem que ter depois de 2 anos, não, porque assim, a gente se acostuma com tudo. Então o paciente tem que estar sempre ciente que ele vai ter algumas limitações. Por exemplo, uma cerâmica, ele vai poder morder uma maçã? Isso que eu ia te perguntar agora, né? Até para abranger os clínicos gerais por aí. O paciente às vezes chega com uma fratura, né? Um pedacinho. Doutora, dá para resolver aqui? Né? Eu fiz essa minha porcelana, eu fiz minha lente de contato, mas enfim, não quero voltar com o meu protesista. O que você diria aos colegas? Né, essa orientação ou até ao paciente mesmo? Na orientação que tu falas de se ocorrer uma fratura, né? Às vezes é um pedacinho cerâmica, que quer que quando o colega ocorre fratura, resolva. infelizmente, cerâmica quando tem ocorre, que trocar tudo. Infelizmente, e aí é um ponto, não é trocar tudo, mas é um ponto bem complicado. Por exemplo, se fraturou um central, um dente da frente, e foi só um,
a gente está trabalhando com um dente que a gente chama de contralateral, né? Um dente que vai estar de um lado Sim. do arco, mas que o outro lado tem um igual. Então, para fazer um dente só ali nesse contralateral é muito mais complicado. Então, o ideal é a coisa mais difícil que tem de se fazer. Dá, mas é muito mais difícil. Então, o ideal, às vezes, trocar os dois que são contralaterais, os dois iguais, para você dar igualar isso, deixar isso sem que perceba que foi trocado, entendeu? Então, nessa questão é bem complicado. Isso daí O ideal realmente é o paciente voltar ao seu profissional e ficar fazendo aquele acompanhamento, né? O ideal aquele é sempre, casamento, né? Que a gente já sabe. Como o protesista ele tem esse casamento com o paciente, a intimidade com o paciente aumenta, né? Você acaba tendo uma intimidade um pouco a mais com o paciente. Claro que com todas as ressalvas que a gente tem que ter, porque são pacientes, não é parente, não é família. Mas você acaba tendo essa intimidade. Então, essa intimidade é muito importante até para o retorno do paciente. Sim. Até para a gente conseguir esse retorno de manutenções do paciente. Mas, Fábio, em relação à resina, a manutenção da resina, o paciente tem que voltar com os mesmos tempos, a questão de ajuste e tudo mais, e ele volta de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses para ver se a resina continua polida, porque o polimento da resina é muito importante, o polimento final dessa resina. Como é a gente, né, que trabalha com esse material, que fabrica o dente, faz o dente, desenha o dente, esse polimento, esse brilho final tem que estar muito bem dado. E o paciente vai escovar, às vezes é um paciente que usa escovas de cerdas mais rígidas, ele faz uma força mais em cima daquela resina. Na verdade, nem tira lasca, às vezes ele só arranha, né, com a escova. E essa falta de polimento pode gerar um problema para a resina. Só para ficar bem esclarecido, quando eu falo a questão de alta após 2 anos de uma porcelana, porque ali a gente já tem aquela garantia, né? Então, com a resina é diferente. Exatamente. O paciente está cuidando legal. Com a resina é diferente. Com a resina ali, a gente sabe que 2 anos é um prazo que a resina já está precisando ser trocada, 2, 3, 4 anos. Hoje em dia até mais. Né? Hoje em dia até mais. Mas isso varia de acordo com o que o paciente, com o uso do paciente. Isso varia de acordo com muitas coisas, né? Isso varia de como o dentista fez a resina, como foi dado o polimento, a qualidade do polimento, a qualidade das manutenções, a qualidade do cuidado que o paciente tem, o tipo de alimentação que o paciente se utiliza, porque resina, querendo ou não, se o paciente toma café da manhã com café e açaí aqui, aí toma almoço, açaí, café, aí janta, açaí, né? Café e mais um vinho, aí fica difícil. Mas parece não dá para ficar sem tomar açaí, né? Então, eu acho que esse protocolo de acompanhamento tem que ser regional. Protesista no Pará tem 2 grandes problemas, a farinha e o açaí. E o açaí. Mas olha, Fábio, queremos muito te agradecer em nome do Conselho Regional de Odontologia. Infelizmente, o tempo é muito escasso. Nós poderíamos passar aqui... Mas vamos ter outros convites, eu creio. Com certeza. Né? E dizer que eu fiquei muito feliz de poder ter aprendido um pouquinho mais contigo também, nesse intercâmbio, nessa troca que a gente teve. Agradecer a Penélope também de estar... Eu que agradeço. Com esse trabalho também. Espero que nesse tempo aí que a gente teve, que realmente, infelizmente, é curto, até por conta de outras questões, a gente consiga ter tirado algumas dúvidas do pessoal do Telefest. Ou pelo menos colocar mais dúvidas para que a gente possa fazer outros. Eu acho que venham outros. Não vamos parar por aqui, né? É só um start mesmo. E as dúvidas que os colegas tiverem, eu acho que eles podem nos enviar também, né, Marcelo? Com certeza. Para que a gente, numa próxima oportunidade, a gente possa estar também satisfazendo. Me põe a disponibilidade do CRO, se o CRO para precisar de alguma coisa da gente, pode contar com a gente sempre vai estar junto aí. Com certeza. E muito obrigado pelo convite. Obrigado também. Alô, você que é odontólogo do Pará. O Conselho Regional de Odontologia está estreando a modalidade com o OdontoCast. Venham conosco, estamos juntos.